Oi, oi, bem-vinda a esse vídeo. Talvez você não me conhece, né? Mas eu sou Luciana Abreu. Eu já vou me apresentar. Esse vídeo é exclusivo para pacientes e clientes aqui da Desenvolvita, a clínica que provavelmente você trata já o seu filho. E nós estamos falando sobre seletividade alimentar, que é um tema que atinge muitas e muitas famílias, inclusive adultos. Mas nós vamos falar bastante sobre criança, mas também tem a questão dos adultos. Para você me conhecer, eu sou parte da equipe e sou nutricionista já há muitos anos, sou inclusive professora de outras nutricionistas, coordeno formação para outros nutricionistas. E agora a gente decidiu trazer para cá, para essa clínica, uma variedade de trabalhos e serviços que a nutrição tem de muito inovador, o melhor do que a gente tem no mercado, para poder auxiliar em alguns pontos. E é por isso que eu gostaria que você assistisse esse filme até o final, esse vídeo, porque nele eu vou te mostrar algumas coisas muito importantes e diferentes sobre nutrição que você talvez nunca tenha ouvido falar, tá certo? Então, fica comigo até o final desse vídeo e qualquer dúvida, a gente ainda vai ter tempo depois de trabalhar a respeito disso. Combinado? Então, só para você saber, o nosso tema é seletividade alimentar e encadeamento de alimentos, que eu quero que você entenda sobre isso. E talvez você já esteja aí na sua vida passando, né, por situações onde você sofre com a seletividade alimentar do seu filho, da sua criança, quiçá até mesmo com a sua própria seletividade alimentar, porque na verdade nós sabemos que muitas das crianças seletivas são filhos de adultos seletivos, né? E a seletividade alimentar, ela não é uma escolha. Isso é muito importante que a gente saiba. A seletividade alimentar, ela é uma consequência de alguns fatos e a ciência pode nos auxiliar nesse processo. Então, uma das prioridades do corpo humano é a alimentação, né? Comer é um ato de sobrevivência, ele é importantíssimo para que a gente se relacione no meio ambiente, então esse também é um dos fatores pelos quais nós vamos sempre buscar entender as causas dessa seletividade alimentar. Ele é instintivo nas primeiras semanas de vida, né, se alimentar. No entanto, depois das primeiras semanas, o bebê vai criando um comportamento aprendido, ou seja, o bebê vai aprendendo a se relacionar com esse hábito de comer. E muitas coisas que aconteceram, às vezes uma internação, uma UTI, podem impactar, inclusive, nesse contexto de alimentação, né? A única tarefa corporal que necessita da participação de todos os órgãos e de todos os sentidos é alimentação. E é por isso que é mais difícil comer do que andar e falar. E a gente fica tão feliz, né, quando o bebezinho anda e fala, mas quando ele aprende a comer, é também uma grande alegria. Deveria ser, pelo menos. E aí, o que a gente sabe? Que nós nascemos com esse dilema de precisar aprender a comer, quando que a gente precisa comer determinados alimentos, né? Porque diferente de um esquilo que só tem a nós como opção de alimento, nós temos muitas opções. E nós somos impactados pela mídia, né? Eu, você e também, obviamente, as crianças. Todos nós somos impactados pela mídia. E aí, será mesmo que você quer comer isso? Ou será que é porque apareceu uma propaganda e você ficou com vontade, né? Como que a gente vai saber quais são os melhores alimentos? A gente fica meio confuso hoje em dia. Será que suco é sempre ruim? Será que existem sucos bons? Pode ou não pode dar determinados alimentos? E glúten, pode ou não pode? Enfim, vários dilemas que vão surgindo cotidianamente na nossa vida e que a gente precisa entender razoavelmente o contexto, né? O contexto em que essas coisas se apresentam. E aí, só para a gente entender, a palavra fome, né? Ou o termo fome, ele vem do latim e fome é a sensação fisiológica de comer. Ou seja, a fome ela é inespecífica. Quando você tem fome de cafezinho, fome de lanche, fome de. Isso não é fome, tá? Isso é vontade de comer. E tá tudo bem. Em algum nível, a gente pode ter vontade de comer e a gente pode atender essa vontade. O que acontece é que a criança seletiva, que depois se torna um adulto seletivo, ela tem desejo por pouquíssimos alimentos. A maioria deles não é nutritiva, né? E aí, essa baixa de nutrientes vai trazer irritabilidade, tontura, dor de cabeça, roncos na barriga, que é a fome real. E aí você acaba comendo sem fome real. Também é um outro detalhe hoje em dia. Por quê? Porque muitos de nós não sabemos quanto que uma criança precisa comer. Será que meu filho come pouco? Ou será que ele come adequadamente para a idade dele, para o tamanho dele? Qual que é o tamanho de uma criança? Quanto, em quantidade mesmo, em comida, uma criança precisa comer para eu dizer que ela está ótima, né? Então, são coisas que a gente precisa saber. E essa motivação para comer, ela aparentemente ela é instintiva, mas ela movimenta uma série, um grande número, né, de componentes do nosso corpo, alguns deles importantíssimos lá no cérebro, como o hipotálamo, que é o centro da fome e da saciedade,
Também tem a questão da própria distensão do estômago, que impacta nessa fome. A leptina, que é um hormônio, a grelina, que é um outro hormônio. Esses dois hormônios especificamente, eles trabalham em formato de gangorra. Então, a leptina estimula a saciedade, enquanto que a grelina estimula, a gente entende que a gente vai consumir, né? Que a gente vai comer. Então, como que a gente faz para adaptar esses hormônios? Será que eu posso ter um problema hormonal na minha criança? Existem neuropeptídeos que vão trazer fome, outros vão trazer vontade de comer. Existe o próprio processo da insulina. Então, pessoas que comem muito carboidrato simples, muito biscoitinho, muito pãozinho, vão ter uma tendência natural a ter mais fome, né, do que pessoas que comem proteína, por exemplo. Mas a gente precisa de proteína. Então, como fazer com essa criança que não come? E é muito interessante, né, de observar que muitas crianças seletivas têm baixa de proteína, que é um elemento fundamental para que ela cresça adequadamente, né? E por que que nós, né, e aí eu me incluo também como mãe, porque também sou mãe, nos preocupamos tanto com essa alimentação? Porque o ser humano precisa de motivações para comer, que tem a ver com o paladar, com odor, com textura e com aparência, temperatura, cor, apresentação, ambiente, tudo isso impacta. Mas a sua criança precisa comer determinados alimentos porque nós precisamos renovar as nossas células diariamente. E no caso de uma criança, tem ainda um detalhe importante: ela está em fase de crescimento. E por estar em fase de crescimento, isso muda uma série de questões. Então, existem crianças que vão aprendendo comportamentos diante de certas texturas, alimentos, seja por uma causa de uma síndrome, seja por uma questão própria, seja por uma questão comportamental do ambiente, da família. Por exemplo, para ser aceita num determinado grupo, uma criança maiorzinha pode passar a comer determinados alimentos, alguns deles até não tão bons, né? A gente vê o fenômeno em cantina de escola, quando a criança tem acesso a comprar comida em cantina de escola, o quanto que elas passam a mudar esse comportamento de comer. Por quê? Porque o coleguinha come, sei lá, ele toma refrigerante. Você não quer que seu filho tome refrigerante, mas no meio ele acaba, para socializar, para ser parte, para ser aceito, ele acaba tomando refrigerante, né? E também existem as idealizações. Por exemplo, algumas coisas para essa criança às vezes podem não parecer comida, podem não parecer tão apetitosa, coisas que têm molho, por exemplo, algumas texturas, né? Algumas coisas podem parecer repugnantes. Então, a gente precisa também entender todas essas limitações que atrapalham a motivação. Porque, afinal de contas, existe sim prazer em se alimentar, é um fenômeno complexo que a gente vai aprendendo ao longo da vida. No entanto, pode existir uma baixa autorregulação. De alguma maneira, a gente pode perder essa regulação, que seria, entre aspas, natural, de entender quando que eu estou com fome, quando que eu devo parar de comer. Alguns de nós, inclusive, têm dificuldade em parar de comer. E existem crianças também com dificuldade em parar de comer. Pode ser o caso da sua criança. Tem crianças que têm dificuldade em desejar comer, mas tem um grupo específico que é desejar comer determinado tipo de alimento, de preferência os saudáveis, os que têm fibra, os que compõem a alimentação dita ideal, com nutrientes que são ideais. E existe a questão do grupo, do afeto, do vínculo, né? Então, é muito importante a alimentação dos pais, por exemplo, porque a criança imita durante muito tempo, né, o comportamento dos pais ou dos cuidadores, das pessoas com quem ela convive. E o apetite, que a gente vai considerar esse desejo de comer, essa sensação agradável que vem, ela pode também ser perdida de alguma forma. Depende de como a gente estimulou essa criança. A criança está me dizendo que basta, mas eu, como adulto, olho para aquele pratinho pequeno e falo: eu acho que não está suficiente, acho que ela precisa comer mais. E eu começo a forçar ela a comer mais. Você já comeu forçado? É muito ruim comer forçado, né? Crianças muito pequenas podem parecer uma birra, mas elas não têm capacidade de fingir tanto assim um comportamento. Essas crianças, muitas vezes, elas só estão tentando lidar com aquilo que elas não estão aguentando, não estão suportando. E aí a gente tem que ter uma medida para saber como isso funciona, né? Esse comportamento. Será que a criança está comendo pouco ou muito? Como é que eu vou saber tudo isso? É aqui que a gente precisa muitas vezes de uma ajuda profissional, né? Porque existem sinais reguladores. E aí, numa consulta, e eu vou explicar para você que existem dois serviços diferentes dentro da nutrição, bastante acessíveis. Nós temos consulta nutricional e nós também temos terapia para ajudar no comportamento dessas crianças, né? Então, quando eu falo de sinais de apetite,
quando o alimento chega, quando eu fiquei algum tempo sem comer, mas sem comer nada mesmo, não vale ter comido uma balinha. Então, às vezes, o nosso comportamento de adulto atrapalha o pouco apetite que uma criança vai ter, certo? Então, a gente precisa entender também como é esse comportamento, por isso que as avaliações profissionais são tão importantes. E o paladar, ele inicia quando? Ele inicia quando o bebê está na barriga, ele inicia no líquido amniótico e com o leite materno. E aí, por N razões, algumas crianças tiveram dificuldades com esse líquido amniótico e outras não tiveram acesso ao leite materno, tomaram fórmula. Isso afeta o paladar, a gente precisa entender. E assim, ninguém precisa se sentir culpado por isso, mas a gente precisa entender que talvez com essa criança eu tenha que insistir um pouco mais, eu tenho que ser mais criativa, eu tenho que usar mais da minha paciência, e eu sei que não é tão simples, mas é uma necessidade. Então, crianças amamentadas, via de regra, são menos exigentes e mais predispostas a experimentar. Significa que porque meu filho tomou fórmula, né, ele vai ser pior para comer? Pode ser que sim, mas eu consigo com um jeitinho, né, com ciência e com terapia, resolver essa questão, né? Após o nascimento, a cavidade oral ela vai ter uma organização de integração sensorial importante, que muitos de vocês trabalham na fono, inclusive, né? Se essa criança apresenta uma questão fonoaudiológica, não parece lógico que ela tenha também uma questão para o paladar, né? Então, o que é esse paladar? E existe, a gente nasce, né, uma preferência inata, ou seja, a gente vem com isso de fábrica, pelo sabor doce desde a fase pré-natal, por isso que é mais fácil dar doce, né? É mais fácil a criança que gosta de doce. A gente precisa estimular muito uma criança para que ela queira outras coisas além de doce. E é por isso que muitas crianças rejeitam vegetais, porque o doce é lido pela criança também como um alto valor energético, porque de fato é. E a criança lida ali nos primeiros dias de vida, principalmente para sobreviver. Se ela for estimulada com o hábito doce desde muito pequena, ela vai ter preferência por doce e vai ser muito mais difícil que ela goste de outros sabores. E aí você pode estar pensando agora, tá, mas meu filho já está grandinho, e agora? Tem jeito? Tem jeito. A exposição repetida faz com que ele aprenda a gostar. E aí, nesses primeiros anos de vida, né, aprende mais cedo que não é alimento. E aí a gente vai ter que trabalhar essa questão de rejeitar alguns sabores e protelar determinadas experiências de textura. Alguns pais têm dificuldades em entender que a criança dá conta de alimentos mais duros, e tá tudo bem, a gente também pode corrigir isso lá na frente. Mas existem algumas preferências, né? E aí é importante que a gente saiba que é tendencioso, é natural que a criança goste mais de alimentos que não são tão saudáveis assim. Por isso que a gente evita a exposição. Evitar a exposição, então, se na sua casa não tem determinados alimentos, vai ser mais fácil para sua criança não ter esse desejo por esses alimentos, visto que ela não os conhece, certo? Então, quando a gente olha para essa questão, por exemplo, no mastigar, a gente precisa aprender a mastigar ao longo da vida, ter toda uma musculatura que facilite, eu preciso estimular. Então, eu preciso saber se essa criança está pronta para esse momento. Não é de qualquer maneira. Assim como tem gente que fica tentando proteger a criança de comer certas texturas, às vezes a gente também antecipa. Nenhuma das duas coisas é boa. O corpo vai dando sinais. Fazer essa leitura dos sinais é muito importante para que a gente entenda o que a criança precisa aprender e o que a gente pode deixar para ela ali depois de um determinado tempo. Quando a gente pensa em mastigação, a gente espera que no 5º ano de vida, né, a criança esteja com a mastigação completa, mas entendeu isso? Só no 5º ano de vida. É por isso que algumas técnicas que parecem só criatividade são muito importantes ao longo da infância, né? E engolir também, na fase bucal, ela é consciente e voluntária, mas existem outras fases do engolir que são involuntários. Eu posso ter uma criança que tenha dificuldade com essas fases, e isso também justificaria uma seletividade alimentar. Nem tudo é birra, e a birra é um comportamento. A gente precisa entender em que fase essa criança está e por que ela tem essa determinada dificuldade, né? Claro que a sucção no seio da mãe, que algumas crianças tiveram acesso a isso, vai auxiliar todo esse processo. Mas é importante que a gente entenda que algumas crianças não tiveram a esse acesso. Então, a gente precisa sim desse apoio, né? E aí, existe uma questão interessante do bebê sugador, que é aquele bebê que tem sempre uma olheirazinha, uma boca aberta, uma linguinha caída e tal.
é possível que essa criança, ao longo do seu percurso, tenha dificuldades com a seletividade dela, ou ela tenha preferência por determinados tipos de alimento. E tá tudo bem, a gente só precisa entender isso e tratar. E é por isso que nós estamos aqui hoje, e é por isso que você está assistindo esse vídeo, tá? O respirador bucal, por exemplo, ele vai preferir alimentos pastosos, ele vai ter muita salivação. E aí, uma criança que fica a vida inteira comendo só alimentos pastosos, pode, obviamente, desenvolver uma tendência natural a ficar só com alimentos pastosos o tempo todo. A gente não quer isso para essa criança, né? Então, a gente precisa entender que tipo de necessidade a criança tem. Existe também um detalhe chamado defensividade oral, que basicamente quer dizer o quê? Quer dizer que no nascimento, algumas crianças apresentam comportamentos sensoriais mais desenvolvidos. E algumas crianças têm reações exacerbadas quando são estimuladas, o que traz algum medo, parece que a criança está engasgando, será mesmo, né? Então, existem receptores que estão localizados na pele da criança, né? E ela vai usar, sim, as mãozinhas, a língua, de uma maneira para entender todo esse ambiente. A gente precisa estar preparado para isso, mantendo a criança sem riscos, mas para que ela possa entender aquilo que está sendo falado ali, aquilo que está sendo ofertado para ela, né? E aí, existe uma conduta que a gente evita alimentos, por exemplo, picantes, evita alimentos que vão piorar essa sensação para essa criança, porque a gente quer estimular e não afastar. E algumas pessoas acham que é na marra, né? E a gente vai sempre entender, e os trabalhos científicos mostram isso, que um gradativo, muitas vezes, é muito mais compensador. E aí, o que eu quero que vocês entendam? Existe uma técnica hoje chamada de food chaining, ou encadeamento de alimentos, que é a técnica onde eu trabalho na terapia alimentar. Basicamente, a gente começa a trabalhar com aquilo que a criança já come. Talvez, e aí eu preciso ter uma conversa bem séria com você, vou até olhar para você aqui diretamente. Você já tenha levado seu filho ao pediatra, ou até mesmo a um outro profissional de nutrição, e tenha saído de lá com um cardápio totalmente saudável, mas impossível de ser cumprido por você ou pelo seu filho. Isso porque a seletividade alimentar é uma questão. Você já sabe que ele deveria, sei lá, comer mamão no café da manhã. A questão é como fazer essa criança comer o bendito mamão, ou seja lá que fruta for, em determinado horário. E alguns profissionais ainda excluem de cara todos aqueles alimentos não saudáveis, tipo a salsicha, o nuggets, e tá certo, né? São alimentos que a criança não deveria comer o tempo inteiro. Mas excluir de cara talvez não seja a melhor metodologia, porque muitas vezes é a única coisa que a criança come. É por isso que nas nossas avaliações aqui na clínica, a gente vai olhar para todos esses detalhes para poder entender como funciona esse processo. E cada processo é individual. E a partir disso, a gente faz o encadeamento de alimentos, tá? Essa técnica é uma técnica internacional que a gente utiliza, já validada pela ciência. E aí, quando a gente pensa nessa questão, a gente vai estimular o consumo de novos alimentos. Tenho 2 cases para te contar. Um é o do nuggets, onde uma criança comia só nuggets de uma determinada marca, não era qualquer nuggets ainda por cima, era nuggets de uma marca específica. E aí, nós conseguimos fazer com que ela trocasse de marca, depois com que ela fosse avançando, 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 e por fim, por conta do nuggets, ela passou a comer frango e peixe. Entende como isso é valioso? Eu não tirei o nuggets de cara, mas a gente usou a técnica para que ela evoluísse e hoje ela tem um repertório muito maior de alimentação, tá? Associando alimentos. E aqui uma coisa muito importante, tá? Não engane a criança. A gente não trabalha com enganação. A gente trabalha criando para ela um repertório criativo e científico para que ela possa evoluir, tá? Entregar uma coisa fingindo que é outra, a criança não é boba, ela se sente enganada e isso é péssimo, ela fica muito fragilizada. O que a gente vai fazer é uma outra coisa e sair a partir de onde ela está. É diferente do que enganar a criança simplesmente, ok? Outro caso é o do macarrão instantâneo sabor galinha. Eu não sei nem dizer porquê, gente, mas o sabor galinha é o preferido das crianças. E nós também criamos uma estratégia onde hoje essa criança come muitos outros alimentos, além do miojo, que era o macarrão que ela come outros macarrões, ela come outros tipos de sopa, ela passou a comer arroz na sopa e passou a comer arroz a partir do macarrão instantâneo. Ou seja, a gente foi derivando coisas nesse processo, né? Não foi um processo tão longo, mas não é uma coisa fácil, apesar de ser simples de ser executado. As famílias conseguem colocar em prática dentro do apoio, que é o apoio necessário. E esse é o nosso método, e é o método que nós vamos usar aqui. Então, nós vamos ter 2 novos serviços aqui
para que todos possam comer felizes. Quais são esses serviços? O primeiro é a consulta nutricional, que serve para todo mundo e que talvez você até já tenha passado. Nós temos, inclusive, programas nutricionais, né, com objetivos específicos para adultos, mas no caso de uma criança ou de uma pessoa seletiva, qual é o objetivo da consulta? Eu vou ler exames, vou ver o que está faltando, a gente vai suplementar alguma coisa, a gente vai criar uma estratégia, mas existe a terapia alimentar. A terapia alimentar, ela é semanal. E a terapia alimentar vai partir de onde essa criança está para fazer com que ela evolua, assim como qualquer outra terapia que o seu filho já faz. E eu sei que é uma novidade na nossa cidade, mas é uma necessidade que nós temos, porque o fardo das famílias com criança seletiva se torna muito grande, né? A seletividade não tratada, ela só tende a piorar. E um detalhe importantíssimo: quando uma criança exclui um grupo completamente, ela acaba tendo um tipo de desnutrição que impacta em todas as áreas da vida. Porque, afinal de contas, a nutrição é a nossa base, a nutrição é a base de tudo. E uma criança que não come adequadamente vai ter questões em todas as áreas. Então, eu gostaria que você soubesse que, para cada indivíduo, a gente vai usar sempre uma estratégia, seja para aquele que é mais compulsivo, seja para a criança que não gosta de comer, começando a partir de onde ela está e com as características que ela já tem, respeitando esse indivíduo principalmente e respeitando essa família. E é por isso que nós vamos iniciar com os nossos agendamentos aqui. Nós vamos ter grupo de terapia alimentar manhã e tarde. Nós vamos ter consulta nutricional. E caso você não tenha, por exemplo, o seu pedido de exame, se a sua criança não fez, se o pediatra da sua criança não pede exames para que a gente saiba como é que tá a questão de anemia, de triglicérides, de colesterol, enfim, todas as questões que a criança precisa ter nessa faixa etária, a gente também faz essas solicitações. Então, tanto para consulta quanto para terapia alimentar de adultos e crianças, terapia alimentar por enquanto apenas para as crianças, já está disponível aqui. Você pode falar aqui na recepção e fazer o seu agendamento. Nós temos um desejo muito grande de ajudar o maior número de famílias possível, por isso a gente está iniciando com um valor que vai ser um valor inicial mesmo, que depois esse valor vai mudar. Então, as pessoas que se apresentarem agora terão realmente um valor diferenciado para as nossas primeiras turmas, que perdurará enquanto essa criança necessitar do nosso serviço, porque no futuro a gente entende que esse serviço vai ter um outro valor. Então, vai haver essa vantagem para os primeiros agendamentos. E caso você tenha alguma dúvida, você também pode marcar uma avaliação. Agende também uma avaliação para a gente explicar melhor qualquer dúvida que você tenha. E aí a gente pode chegar aí a um denominador comum e você entender todo o bem que a terapia alimentar pode fazer por você. Combinado? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se quiser, você pode até compartilhar ele com alguém que precise ouvir isso que a gente falou aqui. E fique totalmente à vontade para falar sobre qualquer necessidade que você tenha dos nossos serviços. Um beijo, prazer em conhecer você. Tchau, tchau.